estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o envelhecimento dos quadros políticos, já que cada vez menos jovens se interessam pelos partidos. Eu gostaria de perguntar para os senhores qual a opinião sobre a atuação da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Eu peguei uma época em que a UNE ainda era atuante, não tanto quanto na década de 70, né, mas ainda era atuante. Foi a geração dos caras pintadas, que até dali surgiram algumas lideranças políticas e tal. Hoje, de um tempo para cá, eu vejo a UNE bastante retraída e sem se manifestar em assuntos que eu esperava que ela se manifestasse, né? Queria saber a opinião de vocês. Bom, a União Nacional dos Estudantes, né, que tem a sigla UNE, ela teve um papel histórico no nosso país muito importante. Um papel de rebeldia, de contestação, de luta pelas liberdades democráticas. A UNE ganhou corpo também na luta contra a ditadura, né? Mas a UNE era consubstanciada de diversas vertentes das correntes de pensamento. E enquanto foi assim, ela foi bem. Passa a ter um determinado momento histórico, vamos dizer, a partir da gestão do Partido dos Trabalhadores, que ela foi aparelhada pelos partidos de pseudo-esquerda. Então foram aparelhadas. Em vez de ser defensores das liberdades, das demandas dos estudantes, das demandas da população, passaram a ser defensores do governo. E aí foi para o fundo do poço, porque uma entidade representativa de estudantes não pode estar aparelhada por um partido político que está no governo, porque passa a ser defensora desse partido político. Então, acabou a UNE, acabou o UME, acabou as representações. Então, a mudança que a UNE tem que ter é que ela não pode ser um ente do governo. E essa é a grande tragédia, uma das grandes tragédias que a gente vive hoje. Quando o PT foi para o governo, ele quis aparelhar sindicato, a luta estudantil, aparelhar tudo para lhe dar sustentação. E foi todo mundo para o poço junto com o governo, que se tornou um desastre tão grande que é criticado pelos membros do próprio Partido dos Trabalhadores. O senhor diz pseudo-esquerda por quê? Porque eles têm esse rótulo, eles se intitulam de esquerda, e a maioria leu 2 orelhas de livro e não sabe nem o que é ser esquerda. Não conhece a luta histórica, né, do povo brasileiro, né? Então, ser esquerda, antes de mais nada, porque como é que nasce direita e esquerda? Lá na Inglaterra, alguns ficavam sentados à direita, eram os conservadores. Queriam mudança, se sentavam à esquerda, né? Então são pseudo-esquerda porque são conservadores. Fazem um discurso, mas agem como conservadores que são querendo manter as regras do jogo, o poder como está, por isso que são pseudo-esquerda. Um homem de esquerda, antes de mais nada, ele é um revolucionário. Quando se estabelece um sistema ou um governo, ele fica com um olhar crítico para propor de imediato mudanças, avanços, etc. E não ficar esse aparelhamento de cargos que existe. Alberto, recentemente a gente viu um corte grande do governo no orçamento da educação, né? Eu achei estranho a UNE não se manifestar sobre isso. Exatamente. Bom, primeiro, é muito triste você escutar uma UNE tão representativa, tão atuante na época do deputado e observar hoje a UNE do jeito que ela está. Era para ser uma instituição de muito mais respeito, que se desse muito mais respeito. E eu devo muito acredito que essa crise de representatividade, ela se deve muito à atuação daqueles segmentos que estão mais perto da população. A UNE, que é uma representação estudantil, ela deveria estar mais atenta às demandas do segmento que ela se propõe a representar. Isso você pontuou aqui a questão do corte do governo federal. É um absurdo
É um absurdo. Muitos estudantes, não foram poucos, mas foram milhares de estudantes no Brasil não conseguiram aditamento de seus contratos do FIES. Cadê a Uni falando sobre isso? Não existe, porque ela só serve para bater palma para o governo, para fazer coro ao que o governo diz. Então, assim, de fato, é revoltante você ver, por exemplo, vou te dar um exemplo, segundo uma pesquisa levantada pelo MEC, no ano passado, no ano de 2014, o Brasil tem 7 milhões e 300 mil estudantes universitários. É revoltante você ver que no último congresso da Uni em Goiânia, eles levaram 6.542 delegados para votar sua nova executiva. Eu sou de humanas, eu não sou de exatas, mas eu resolvi fazer uma conta. Isso representa 0,089% do segmento. Ou seja, que democracia é essa? Em que menos de 0,1% define quem é que vai gerenciar, quem é que vai direcionar um segmento tão importante como a Uni. Então, assim, isso é preponderante quando você vê, por exemplo, que o PCdoB elege o presidente da Uni desde antes de eu nascer. O PCdoB elege o presidente da Uni desde 1991. Aonde que há democracia nesse segmento? Não há. Virou o apêndice do governo do PT. A Uni é o apêndice do governo do PT e apendicite do Brasil. É isso, a minha opinião. Até esses dias eu disse que eu não vi a Uni, mas eu vi, na verdade, porque eles estavam na discussão da maioridade penal e pelo menos se posicionaram em relação a isso, né? Como é que você sente no ambiente universitário a disposição das pessoas de participar de um congresso da Uni, de ter essa participação política, estudantil? A maioria absoluta dos estudantes não se dispõe a participar desse movimento porque é uma minoria muito barulhenta que cala essa maioria. Então, quando você entra numa universidade e você passa, às vezes, por uma doutrinação ideológica covarde de professores de esquerda, você se sente inibido a participar do processo político. É isso que tem afastado os jovens da política. Esse aparelhamento firme de uma extrema esquerda que não é democrática nessas instituições. Então, isso afasta completamente os jovens que querem participar do debate, mas se eles possuem uma opinião contrária ao que está sendo posto por eles, eles são imediatamente taxados de reacionários, conservadores, coisa que a maioria dos jovens sabe que eles não são, mas que eles também não se identificam com esses movimentos. Então, quando você vai para o meio do debate universitário, do movimento estudantil, você percebe uma raiva por parte desses estudantes de extrema esquerda, uma gana que passa até amedrontar as pessoas que querem participar do debate, que não representa a maioria desse segmento. É importante que isso fique claro. Há uma maioria silenciosa de estudantes que não se sente representada por esses segmentos, que são aparelhados pela extrema esquerda. A juventude do PSDB também não se sente representada, mas tenta fazer parte do processo. Indica delegados, faz a sua parte, mas ainda é muito difícil você mudar esse quadro, porque há muito tempo está aparelhado. Deputado, isso um pouco que o Alberto está falando, o senhor vê hoje uma falta de ideologia na política, uma falta de ideologia nos partidos, e aí isso é pouco atraente para o jovem? Não, também vejo. Eu acho que nós estamos tentando, sempre dentro do partido, levar essas discussões ideológicas. Como também sinto carência das discussões ideológicas no plenário da Assembleia Legislativa. Também sinto essa carência. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade tópica. Hoje, o debate político está sendo visto de forma muito tópica. As pessoas querem discutir com intensidade aquele assunto que lhe é pertinente no seu cotidiano. E quando você vai discutir ideologia, você está discutindo princípios, você está discutindo compreensão da sociedade, de como a sociedade pode mudar e avançar. Então, são momentos diferentes, né? Mas é preciso retomar essa discussão ideológica, essa discussão de princípios. Porque, ao mesmo tempo, e não está aqui no nosso debate, na nossa discussão, como a sociedade vai se fazer representar em partidos políticos se você tem mais de 30? Será que existem matizes ideológicas
para contemplar 30 partidos políticos, 32 partidos políticos? Claro que não. Então você começa a ter um pragmatismo, que o Alberto falou aqui, eleitoral. Parece que os partidos existem só para participar de processo eleitoral. Quando, na nossa democracia, o partido é para atuar aceleradamente em todos os momentos da sociedade, não só nos momentos de campanha. Isso é uma grave distorção, né, que a gente vê no parlamento fluminense, no parlamento do Brasil inteiro. Você vê a composição da casa, em geral tem 20 partidos. Olha, então um jovem chega e está vendo qual é a diferença porque aquele está naquele partido X e o outro está no partido Y. Aí se você for analisar a essência, é porque aquele partido X captou mais candidatos porque era mais fácil de eleger do que no partido Y. É verdade. Então, isso é uma política de pragmatismo. Eu vou para o partido onde eu tiver mais chance de me eleger. Não tem nenhuma razão ideológica para você estar nesse partido ou no outro. Então, eu acho que a reforma política, que se fosse feita com consistência, poderia ajudar esse processo. Mas foi uma reforma política pífia, né? Porque a casa, que é o Congresso Nacional, que faz a reforma política, não quer mudar a regra do jogo que ela está ganhando. O que os partidos precisam fazer para atrair essas pessoas? As pessoas querem participar. Em 2013 mostraram, foram às ruas dizer que estão sim envolvidas com os temas políticos, mas estão distantes dos partidos. Precisa mudar o partido, as pessoas precisam se adequar. O que precisa encaixar aí, mudar para encaixar? Bom, eu acho o seguinte, duas coisas. O partido tem que estar em rede. Quem partido que não tiver rede não é partido político. E o partido político não tem que estar com a ótica de cooptar pessoas. As pessoas, o partido político deve estar excitando as pessoas a participar da política. E com a participação política do jovem, da mulher, do negro, de todos, com a participação política, essas pessoas vão se aproximar mais ou não dos partidos. Porque vê um programa eleitoral, até o PSDB faz isso também. E o cara diz assim, até eu já fiz também, filie-se ao PSDB. Mas por que a pessoa vai se filiar com uma mensagem de 20 segundos? Né? O que vai importar não é a pessoa se filiar, o que importa é as pessoas participarem do processo político, porque a filiação vai ser consequência disso. E uma outra compreensão. Tem gente que acha que o partido político é feito para organizar a sociedade. Eu acho uma visão maniqueísta. Eu acho que o partido político existe para ser o caudal do desejo da população de se organizar. Né? Então, e só vai ser esse caudal se houver identificação. Você veja que na Europa, tanto na Itália quanto na Espanha, principalmente lá em Barcelona, os partidos que venceram eleições foram partidos que nasceram do movimento da rua, que não tem nem cara de partido, tem cara de uma rede com bandeiras, etc, etc. Então, tem que haver a compreensão dos tempos que a gente está vivendo. Tentando complementar o deputado, a gente fala muito em reinvenção de partido. Na verdade, isso nada mais é do que os partidos buscarem as suas causas, buscarem as suas bandeiras e apresentá-las à população. É isso que vai aproximar a população dos partidos da discussão política. É a gente esquecer um pouco essa discussão. Esquecer não, mas não fazer apenas a discussão pragmática, fazer a discussão ideológica. É isso que falta. É isso que os jovens sentem uma carência muito grande. Eles não sabem o que o partido pensa, o que o partido defende. E isso, ainda bem, já tem sido feito ao longo dos últimos anos. O PSDB tem feito tem implantado isso, tem fomentado a discussão ideológica, tem incentivado que as bases do partido possam discutir e definirem suas próprias pautas para que elas sejam apresentadas à população. Só no PSDB você tem o segmento jovem, o Tucanafro, que é o segmento negro, o PSDB Mulher, o PSDB Sindical e o Diversidade Tucana,
que fala exatamente das pautas que a maioria da população não sabe que o PSDB abrange também, que fala da questão LGBT, da igualdade de direitos. Então a gente precisa exatamente fazer isso, trabalhar em rede e apresentar para a população o que o PSDB pensa, porque a população sabe como o PSDB trabalha. A gente mostrou isso já. Agora a gente precisa mostrar como que o PSDB pensa as questões sociais. Obrigada, Alberto. Obrigada, deputado. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site, www.tvalerj.tv, ou então mande uma mensagem para faleconosco@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.